Bom, como eu estou falando aqui para uma igreja inteligente, vocês já perceberam onde é o melhor lugar do mundo, né? Tem muita coisa bonita neste mundo, gente. Quando a gente fala em lugares bonitos, a gente logo pensa assim, Havaí. Quem já foi para o Havaí? Alguns poucos aqui. Orlando, na Flórida. Aí já tem mais, né? Cancún. Esses lugares não são bonitos, gente? Tem muito lugar bonito. Boston. Vocês acham Boston bonito? Quem acha Boston bonito? São muitos, viu? Eu não acho muito bonito, não. Prefiro São Paulo. Iraci prefere Boston. Mamma mia. Tem muito lugar bonito, mas como nós ouvimos nessa canção, a gente, além desses que eu falei, tem muitos outros lindos, mas aquele que a gente passa aos pés do Senhor Jesus é o melhor, porque esses outros são passageiros, mas passar aos pés de Cristo traz coisa e leva coisa para a eternidade. Então nós queremos falar hoje um pouquinho sobre isso, e para falar sobre isso nós temos que nos referir aos textos bíblicos que falam de uma família que Jesus amava. Jesus tinha um amor muito grande por 3 irmãos. A mais velha era Marta, era a dona da casa, a chefona, a xerifona. Ela era durona, não é? A Marta e sua irmã Maria e o irmão mais novo chamado Lázaro. Eles moravam numa aldeia chamada Betânia, bem pertinho de Jerusalém. E Jesus gostava de ir lá. Jesus vira e mexe, quando ele passava para aqueles lugares, ele dava um jeitinho de ir na casa de Marta. Ele gostava de ir lá, primeiro porque a Bíblia diz que ele amava aquela família. E segundo lugar, porque sempre que ele ia lá tinha comida. A Marta não deixava de faltar as coisas para ele comer. E quem é que não gosta de ir? Não é assim, né, Branco? Né? Então, Jesus ia lá, porque ele gostava da família e gostava da comida que a Marta fazia. Mas nesse relato bíblico que nós estamos lendo aqui, há algumas coisas interessantes. Jesus estava muito ocupado, ensinando, fazendo milagres, e aí ele foi para aquela aldeia, e quando ele chegou lá, Marta o recebeu. Então, o gesto de Marta de abrir as portas para Jesus, nós devemos considerar, porque quando se fala de Marta e Maria, geralmente Marta é colocada num plano inferior, como se ela fosse uma pessoa totalmente errada, e só Maria, por estar ali aos pés de Jesus, enquanto ele ensinava, tudo, fosse a santarrona, a certinha da vida. Mas os fatos bíblicos mostram que não é bem assim. O trabalho que Marta fazia era tão importante para Jesus que ele ia sempre lá. Ele estava sempre indo na casa daquela família. E a forma como Marta recebia Jesus dava alegria para ele, dava prazer para ele. Então eu digo aqui, igreja, vamos receber essa primeira parte da mensagem no nosso coração. Nós também precisamos abrir a porta do nosso coração para Jesus. Precisamos receber Jesus com alegria. Precisamos receber Jesus na nossa casa. Marta abriu a porta da casa dela. Nós precisamos, a nossa casa qual é? É aqui, somos nós. Abrir a porta para Jesus entrar. E Ele tem prazer em nós. Ele também ama cada um de nós. Ele quer estar conosco. E Marta tinha esta qualidade. Ela recebeu Jesus na sua casa. Depois, a gente vai vendo que quando Jesus entrou na casa, Marta queria agradar Jesus. Ela queria fazer coisas para ele. Então, lógico que quando ele entrou em casa, ela foi logo ali fazer as limpezas, talvez preparar comida, ou talvez assim arrumar para ficar melhor a coisa. Se Jesus fosse na tua casa, como é que você ia preparar a tua casa para Jesus? Me fala. Ele entraria na tua casa do jeito que a tua casa está agora?
Possivelmente, se nós soubéssemos que Jesus ia passar pela rua que a gente mora, ia bater na porta da casa que a gente mora, nós íamos sair da igreja agora mesmo, correr para casa, botar tudo no lugar, limpar, acomodar aquele sofá mais bonito, o melhor que tem, na melhor posição. Fala, senta, Jesus. Não é isso? É assim que a gente deve recebê-lo no nosso coração também. De tal forma que ele possa estar confortável dentro de nós. E Marta fazia isto. Ela queria oferecer o melhor para Jesus. Mas ela e Maria, as duas irmãs, tinham temperamentos diferentes. Eu não sei se vocês já conhecem, possivelmente sim. Dois irmãos ou duas irmãs que vêm da mesma barriga, recebem o mesmo ensinamento, mas são totalmente diferentes. Às vezes tem isso. Um é agitado, está sempre correndo, fazendo coisa, não para quieto. Outro contemplativo. Né? Tem essas diferenças. Então, Marta e Maria era assim. Marta era sapeca. Era corre, faz, quer realizar coisas. Maria calma, sossegada. O mundo está caindo em volta e ela está lá. Contemplativa. Eram diferentes. E a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas. Nós não somos todos iguais. Tem pessoas que julgam assim, pelo modo que a pessoa é, se é mais santo ou menos santo. Não é por causa disso não, gente. Tem uma pessoa que é inteiramente comprometida com o Senhor Jesus, tem o coração ligado nele, e é pessoa que você vê pouco, assim, orando, lendo Bíblia. É diferente. E tem outros que só lê Bíblia. Pede para fazer uma coisa lá na cozinha, lá embaixo, pula fora. Foge que nem o gato foge da água. São diferenças. Mas nós não podemos ficar julgando quem é mais crente do que o outro pelas aparências. O importante é saber a fé genuína que está dentro de nós. É isto que revela nosso compromisso com o Senhor. Marta achava que servir a Jesus da melhor forma era fazendo coisas para ele. Já Maria entendia diferente. Para ela, não. Vamos sentar e escutar o que ele tem para falar. Se Jesus viesse aqui na igreja, cada um ia recebê-lo de um jeito um pouco diferente. Uns iam pular no pescoço dele, beijar. Outros mais fortes iam até levantar. Bem-vindo, Jesus! Ai! Outros iam chegar, Senhor. Cada um de um jeito, da forma que queria agradar Jesus. E eu digo uma coisa, Jesus ia se agradar de todos. Porque ele ia entender o temperamento, a maneira que cada um de nós é e como nós fomos criados. Então nós como igreja precisamos entender isso, não julgar os outros, os nossos irmãos e irmãs, porque um faz, o outro não faz. Não pode. Há muito tempo no meu ministério eu aprendi isso. Lá na igreja, no Ipiranga, tinha uma irmã lá que era tremenda de uma irmã. Irmã Teresa. A irmã Teresa era uma líder da igreja. Ela estava sempre lá, reuniões de oração, era com ela mesma, né? Orava e era um negócio fabuloso. Mas como ela era uma líder, tinha influência sobre os outros, ela foi nomeada para servir como a líder das mulheres que tinha que fazer a copa, todo fim de culto, tinha que fazer coisas para a gente comer. Irmã Teresa nem aparecia lá. Era a função dela, mas não aparecia. Por quê? Porque nós colocamos a irmã Teresa na função errada. A função dela era outra. Faltou ali sabedoria na hora de colocar. Então ela não fazia algo que não era o dom, o chamado, a virtude que Deus deu para ela. Então, mas ninguém vai falar que ela não era uma irmã tremenda, maravilhosa, porque ela não fez aquilo que era suposto fazer. Então nós temos que considerar todas essas coisas quando analisamos Marta e Maria. E Marta, pelo temperamento dela, ela foi cobrar isso de Jesus. Jesus estava lá, talvez na sala. As casas do Oriente eram casas pequenas, não é aquelas que a gente tem hoje não, eram pequenas. Quando vocês forem para Israel, vocês vão ver isso. A gente vê lá a casa de Pedro. Nossa, parece
coisinha à toa lá. Mas Jesus estava lá, talvez na sala, e a Marta chega lá. Jesus, eu estou ocupada o tempo todo, e a Maria só fica aí encostada. Você não acha bom mandar ela me ajudar, não? Ela foi lá como tipo cobrar de Jesus. E Jesus manso, meigo, maravilhoso. Fala para ela, Marta, você está muito atribulada, você está muito sobrecarregada porque você está querendo fazer muita coisa. Mas é só uma que realmente precisa. E esta Maria escolheu, e não vai ser tirado isso dela. Então veja como Jesus repreendeu Marta de uma forma boa. Ela não ficou ofendida, ela não ficou se sentindo passada para trás, porque o que Jesus disse para ela não foi que estava errado ela fazer as coisas. O que Jesus repreendeu foi que ela só estava pensando nessas coisas. Só estava sobrecarregada com tantas coisas. E isto acontece com muitos de nós, que ficamos sobrecarregados fazendo coisas e nos sentando aos pés do Salvador, que é o melhor lugar do mundo. Aleluia. Percebem que Jesus está corrigindo Marta, mas sem censurar, sem dizer, você está totalmente errada, Marta. E essa lição que Jesus passa para nós não podemos perder de vista que Jesus precisa tanto de quem faz, quanto de quem senta. Se todo mundo fica sentado, não tem quem faz. Se todo mundo faz, não tem quem fica aos pés do Salvador. Então, nós, estudando isso, a gente vai vendo como é que nós temos que ser, vamos dizer, talvez minha palavra não seja mais correta, mas equilibrados na forma de servir ao Senhor e na forma também de estar adorando ao Senhor Jesus Cristo. Porque é ali, como a canção diz, que o sofredor encontra alívio. Ali tem esperança. Só trabalhando, só servindo, só fazendo coisas. Não é o que Jesus espera de nós. E eu digo mais, na minha experiência de pastor por mais de 50 anos, gente, faz 52 anos que eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. 52, a maioria de vocês não tem essa idade. E eu digo que eu já vi muita gente que está na casa de Deus, trabalhando, fazendo coisas, se desdobrando, tudo, mas quando não tem aquilo para fazer, não fica mais na igreja. Porque se concentrou só em fazer coisas. E eu quero que a igreja da qual eu sou pastor não pense nisso, tem que fazer, mas também tem que sentar, tem que ouvir, tem que ler Bíblia, tem que fazer oração, tem que suplicar a Deus, tem que ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos amadurecer, e o amadurecimento só vem através de vida com Jesus. E a gente vai percebendo aqui que neste episódio de Lucas 10, a gente vê este momento em que Jesus estava lá e aconteceu este episódio. Mas essa família era muito ligada com Jesus. Depois a gente vê no Evangelho de João, mais duas vezes mencionam Marta, Maria e Lázaro. A segunda vez que menciona já é numa situação crítica, numa tragédia. Jesus estava na Judéia pregando, foi ameaçado de morte, ele e os discípulos foram para um lugar mais longe, para, vamos dizer, fugir daquele perigo. E quando eles estavam lá, chega a notícia, mandaram um recado para ele. Lázaro está muito doente. As irmãs mandaram avisar Jesus. Jesus, Lázaro está muito doente. E como Jesus amava aquela família, elas esperavam que Jesus ia parar, ia correr lá e não deixar ele morrer, orar para ele não morrer, para a cura divina. Mas Jesus não fez isto.
A Bíblia relata que Jesus ouviu a notícia, reuniu os discípulos dele e falou, Lázaro está doente lá, deixa ele lá, vamos ficar por aqui. Mas como? Está doente? Vamos deixar. O que está acontecendo lá é para a glória de Deus e para que todos me conheçam. Então Jesus ficou ali tranquilo. Depois de 2 dias, ele pegou a jornada e foi. Naquele tempo não tinha carro não, gente. A viagem era de camelo, jumento. A coisa era demorada. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido, já estava enterrado, já estava cheirando mal. E quando ele chegou, olha aí, Marta e Maria. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, saiu correndo da casa e foi encontrar Jesus no caminho. Encontrou Jesus no caminho e já foi falando, mestre, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Já fez mais cobrança, não é? Se tu estivesses aqui, Senhor, ele não teria morrido. E Jesus falou com ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê? Mas sim, no último dia. Não, o último dia é para todo mundo, mas hoje aqui é para Lázaro, teu irmão. E ela falou, eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Que confissão maravilhosa! Marta era de Deus, ela temia o Senhor, ela amava Jesus. E ela revelou isto naquele momento, uma revelação profunda. Tu és o Filho de Deus, eu creio, Senhor. Aí Jesus fala para ela, vai lá e chama Maria. Porque a Maria é contemplativa. Jesus chegou, ela ficou em casa, sossegada. Tranquilona, era o jeito dela. Vai lá e chama tua irmã. Marta chamou a irmã chegou, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus chorou. Falou, vamos lá em direção ao túmulo. Mas já faz 4 dias, já está cheirando mal. Vamos lá. E aí Jesus fez uma oração, falou com Deus. Senhor, vou fazer isso para que todos vejam o teu poder e a tua glória. E orou em voz alta, o pessoal escutou a oração. E aí Jesus deu uma ordem que estranha, que não é comum, falar com o morto. Jesus falou, o morto estava lá naquela cova lá, aquela pedra colocada sobre a sepultura, e Jesus dá uma ordem para ele, para o morto, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Dizem os teólogos famosos aí, os pregadores bons mesmo, eles dizem que teve que chamar Lázaro, sai para fora. Deu nome. Porque se ele falasse, sai para fora, ia sair milhares de mortos. E ele queria que saísse só um. Lázaro, sai para fora. Agora, do jeito que estava lá, imagina um morto sair para fora, com aquela pedra ali. Ele, segundo dizem, estava como costume de... A pessoa era toda enrolada. Então Lázaro não saiu andando, ele veio arrastando. Mas ele, daquele jeito, ele não podia sair. Porque tinha uma pedra. E aí entrou a parte humana. Vocês, o povo lá, vão lá e retirem a pedra. Quando retirou a pedra, Lázaro saiu e deu a ordem. Desamarre ele agora. E aí Lázaro apareceu, em pé, vivo. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. E se há algo morto na sua vida, se há algo que está enterrado na sua vida, creia que hoje chegou o dia que vai ressuscitar. Sonhos, alegrias, perspectivas novas, esperança. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O poder dele não aumentou nem diminuiu, ele sempre teve todo o poder. E nesta manhã, ele quer também ressuscitar coisas na nossa vida. Quem crê vê a glória de Deus. Então, se nós temos fé para crer, a glória de Deus virá sobre nós. Aleluia! Aconteceu outro fato ainda na vida dessa família. Passado um tempo, Jesus voltou na casa de Marta. Jesus gostava de ir lá, gente. E desta vez aqui, a Bíblia já fala que foi lá para comer. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. O Lázaro estava lá já.
E ali prepararam um jantar para Jesus. Você está vendo? Quem será que preparou esse jantar? Marta ou Maria? Vocês estão vendo? Jesus ia lá, Marta caprichava, fazia aquele feijão tropeiro. Aquela comida tão boa. Lá em Curitiba tem um lugar de restaurantes bons. Como é que chama, hein? Santa Felicidade aquele lugar mesmo, né? Que ali tem restaurantes excelentes, gente. Então, tipo o restaurante da Santa Felicidade, Marta caprichava ali, não é? E Jesus estava lá e prepararam um jantar para Jesus. E aqui a Bíblia fala, Marta servia, é ela, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então está falando primeiro de Marta, que ela fazia o que ela estava habituada a fazer, ela servia a Jesus. Lázaro estava sentado à mesa, conversando com Jesus, esperando a chegar a comida, o prato para poder comer. E aí o que acontece? A Bíblia fala que Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Agora vejam bem, uma grande diferença que eu quero mostrar para vocês. Lá em Lucas, Marta servia, Maria ouvia. Aqui em João, Marta continua servindo. Ela não cresceu espiritualmente. Ela não evoluiu, não amadureceu. Mas Maria, em Lucas, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava, o melhor lugar do mundo. Mas agora, passado um tempo, ela não estava só ouvindo, agora ela amadureceu, agora ela adorava, pegou o que ela possuía de mais caro, um perfume caríssimo, pegou e despejou aos pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. Ela, porque estava aos pés de Jesus, cresceu, amadureceu. Por que tem tanto crente que nunca amadurece? Está sempre com atitude infantil, emburrado por qualquer coisa, falando fofoca. Ainda bem que nessa igreja não tem. Aqui só tem comentário. Fofoca não. Isso traz consolo para a gente. Mas tem crente que vem, se converte, entrega para Jesus, passa a frequentar a igreja, mas não cresce. Está sempre com atitude imatura, de crianças. Emburrado por qualquer motivo, empurrou o filho. Não vai mais nessa igreja. O que é isso? Essa atitude de criança. As pessoas mais amadurecidas, as pessoas mais firmes, as pessoas que ficam aos pés de Jesus, têm reação e atitudes diferentes. Encara a luta, sabe que o ser humano é assim, sabe que não tem igreja perfeita. O dia que a gente entra numa igreja perfeita, acabou a perfeição daquela igreja. Vocês entendem? Então como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos amadurecer? É aos pés do Salvador. É lá, gente. É com Jesus. É lendo, é meditando, é orando em casa, com a família, com os filhos. Senão não vai crescer. Não vai. Vai continuar criancinha. Então nós estamos hoje aprendendo aqui com essas coisas de Marta, Maria, de Lázaro, de Jesus, como nós podemos aproveitar a nossa vida e passar tempo com o Senhor Jesus. E para terminar aqui, diz assim, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Vejam que quando a gente adora a Jesus, aquela adoração passa para os outros também. Aquilo vai para os outros. O perfume vai para os outros. Então quando nós temos
atitudes boas, os outros são beneficiados. E há um outro fator interessante aqui. É que Maria enxugou os pés de Jesus, quer dizer, daquele perfume, ela enxugou com os cabelos. O que significa isso? Que quando ela saiu da casa dela, na aldeia de Betânia, que ela saía pela rua, todo mundo sentia o perfume de Cristo nela. Aonde ela ia, o perfume estava lá. Então, quando nós temos contato, quando nós andamos com Jesus, quando nós temos comunhão com Ele, para onde nós vamos? Nós exalamos o perfume de Cristo. O pessoal percebe Cristo em nós. Bendito seja o Senhor. Vamos para o melhor lugar do mundo? Vamos aos pés de Jesus? Se essa mensagem tocou o seu coração, levante as mãos, glorifique a Deus e aplauda ao Senhor.